dos sistemas digitais, eu trouxe algumas reflexões aí para a gente poder provocar vocês um pouquinho, tá? Meu nome é Luiz Carlos, eu sou lá da Escola de Engenharia da URGS, né, também, nesse momento, à frente de um Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres Naturais, né, que são esses novos desafios aí que as sociedades urbanas estão enfrentando, e membro do POACIT, que é um movimento aí, né, que a cidade tem, que, felizmente, né, estamos participando também, sobre cidadania, inovação, tecnologia e empreendedorismo. Pode passar para mim? O conceito de resiliência, na realidade, né, ele até uns 10 anos atrás, ele não era muito glamuroso, ele era um conceito muito técnico, né? A gente, dentro da engenharia, vai encontrar resiliência como a capacidade de sofrer pequenas deformações sem romper, né? Então, os materiais, aqueles que são capazes, né, como uma borracha, de sofrer deformações sem uma ruptura, né, imediatamente. Ele também é bastante usado na psicologia, onde a gente encontra, né, que é aqueles traços de personalidade que nos permitem enfrentar crises e superar elas. Então, a gente diz que uma pessoa resiliente é aquela que sofre o estresse do dia a dia, do trânsito, das separações, e etc., e é capaz de sofrer com isso, mas se reconstruir rapidamente, né? E no campo geral, então, a resiliência está sendo então entendida como a capacidade de enfrentar os choques e voltar a se recuperar, voltando a funcionar, né? Ou seja, ser capaz de se recuperar, ser capaz de enfrentar as dificuldades aí, complexas do mundo moderno e não sofrer, não se desmanchar diante dessas crises. Pode passar. Então, assim, né, se a gente quisesse ilustrar esse conceito ali, né, se eu tenho uma bola de borracha ali, que não foi projetada para isso, e cai um piano em cima dela, no fundo essa bola pica, repica, sofre algum danozinho, mas ela continua podendo atuar como bola de borracha. Se eu tivesse a mesma bola de cristal ou de vidro, no momento que esse choque inesperado acontecesse, eu transformava em um monte de caquinhos que eu dificilmente ia conseguir reconstituir como uma bola. Então, o que a gente quer é que as nossas sociedades tenham um comportamento mais de bola de borracha do que de bola de vidro, né? Esse é o grande desafio que a gente começa a se colocar. E a questão da resiliência está muito forte na questão associada à questão da urbanização, do desenvolvimento das cidades. Por quê? Porque as cidades, né, ao longo do século XX, foi onde aconteceu a maior concentração de pessoas e recursos. Só que esse crescimento foi feito, às vezes, com planejamento deficiente, né, e muitas vezes aumentando a vulnerabilidade. Então, a gente não soube lidar com os resíduos sólidos, a gente não soube lidar com logística, com mobilidade urbana, a gente ocupou áreas que não deveria ter ocupado, então a gente acabou agravando uma série de coisas e tornando a nossa sociedade menos resiliente até certo ponto, né, ou seja, mais sensível a choques, menos capaz de se recuperar de eventos inesperados. Vou passar. E isso agrava-se nos últimos anos, quando a gente começa a enfrentar esse quadro de mudanças climáticas. Por quê? Porque a gente começa a ter eventos naturais que começam a ser cada vez mais exacerbados. Então, o business as usual não funciona mais, começam a acontecer coisas excepcionais. A gente começa a ter, daqui a pouco, um furacão nas costas aqui de Santa Catarina, a gente começa a ter enchentes onde a gente não tinha mais, a gente começa a ter seca em locais onde a gente não tinha. Então, isso estressa mais a nossa sociedade, agrava mais essa questão, provoca mais choques que a gente está menos preparado. E, no fundo, o que a gente quer é tentar começar a se preparar para isso, né? Ou seja, o conceito de resiliência é como é que a gente vai protegendo a nossa vida, como é que a gente vai protegendo a nossa atividade humana, convivendo com essa natureza, né, da maneira mais harmônica possível e tendo a menor quantidade de danos. Então, a gente vê que a resiliência hoje ela começa a ocupar um lugar junto com outras agendas urbanas importantes, né, que já estavam aí nos fazendo pensar da sustentabilidade, da qualidade em geral, e especialmente da qualidade de vida, da conectividade, né? A gente começa a trazer ela como um dos valores importantes que a gente começa a entender como é que a gente articula dentro dos vários atores aí da sociedade, né? E tem algumas referências aí que começam a surgir nos últimos 15 anos ali, principalmente o Hyogo Framework, né, que é muito citado nessa área, ou programas das Nações Unidas aí, começando a tentar revelar, fazer com que as pessoas se planejem para a questão da resiliência. E aí tem uma série de coisas que a gente poderia fazer para, de uma certa maneira, contribuir para ter cidades mais resilientes, né? Qualidade de vida, adaptação às mudanças climáticas, saúde pública, proteção do meio ambiente, representatividade, as pessoas se sentirem cidadãs, é uma coisa que a gente vem tanto dizendo, né? A gente perdeu um pouco o conceito de cidadania nos últimos anos, né? Nos últimos 100 anos, 200 anos, na caminhada que a gente teve desde lá, né, dos tempos mais antigos. A redução do risco de desastres, a competitividade econômica, tudo isso ajuda para ser resiliente, né? Se eu sou capaz de, né, recuperar a minha atividade econômica, se eu sou capaz de manter redes de relacionamento, se eu tenho amigos para me ajudar no momento da crise, tudo isso aumenta a minha resiliência, né?
Então, assim, quando a gente fala em promoção de resiliência, a gente começa a ter que mexer com todos os diferentes atores aí da sociedade, né? Ou seja, eu tenho que pensar ações de infraestrutura, né? De alguma forma, aqueles super túneis que são feitos embaixo de Tóquio lá para não inundar Tóquio no caso de um tsunami, ajudam na resiliência, reduzem a quantidade de inundações. Mas não adianta ter uma infraestrutura se eu não consigo convencer as pessoas a terem comportamentos de menor risco, se eu não consigo estabelecer relações entre a sociedade para ela poder se recuperar. Se eu tenho uma economia que é só baseada, digamos, num município em plantação de café, no dia que o preço do café reduzir, aquele município quebra, entendeu? E com todas as repercussões que eu tenho. Então, a variedade também ajuda a resiliência, né? Então, eu tenho que mexer com as lideranças, com as instituições, com o setor privado, com o setor público, com os indivíduos, em particular, para poder promover resiliência. E o que isso tudo tem a ver com software, afinal de contas, né? A gente está aqui numa feira de software livre. Como é que a resiliência, o conceito de resiliência poderia ser traçado um pouco para a questão do software? A gente poderia pensar em resiliência associada a softwares em diferentes questões. Tem uma questão da própria arquitetura de software, né? Ter resiliência significa que eu tenho que ter softwares cada vez mais capazes de responder a situações inesperadas, né? É uma das coisas que a gente, nessa própria sessão, estava se discutindo o TDD antes disso. No momento que eu tenho softwares que começam a manejar aspectos cada vez mais complexos da vida humana, os próprios softwares têm que ser mais resilientes, porque se ele falhar, né, deu um bug, sinto muito, runtime error, acabou, né? Ou seja, para aquele processo, que pode ser um processo essencial, porque a gente está colocando o software na saúde, nos transportes, em uma série de locais. Então, entra em uma série de coisas de robustez, inclusive inteligência artificial, né? Como é que esse software é capaz de responder a estímulos cada vez mais complexos. Tem a questão direta dos dados, né? E eu vi uma estatística fantástica entre ontem e hoje, lá, né, de que 25% de todos os dados gerados desde o início da internet estão perdidos. Inclusive dados oficiais, né, dados sobre as primeiras explorações espaciais pela NASA, etc., por diferentes erros, né? Problemas de hardware, problemas de falha de acesso, esquecer password, ou overwrite dados, por N razões, a gente já perdeu 25% do conteúdo digital, né? Obviamente é uma estimativa isso, mas é uma estimativa brutal, né? Ou seja, quanta coisa a gente não deixou para trás porque mudou o sistema, porque mudou o software, porque mudou o hardware, né, de alguma maneira. Então, você tem uma preocupação cada vez maior sobre como é que eu mantenho esses dados que estão se tornando tão vitais para a gente, né? Tem um instituto brasileiro, por exemplo, que está pensando só na questão da informação científica e tecnológica. Por quê? Porque um país, hoje em dia, né, a gente sabe que a gente vive a era do conhecimento. Então, a riqueza do país está associada ao conhecimento. Se eu perder esse conhecimento, significa que posso empobrecer violentamente um país. Então, tem toda uma rede hoje que está se preocupando em como é que eu pego os repositórios digitais, por exemplo, das universidades, etc., e tenho um backup desses repositórios digitais. Porque se eu perder o repositório Lume, que é o da URGS, por exemplo, eu perco todas as teses e dissertações dos últimos tempos. Talvez eu consiga fazer um esforço de ir atrás de algumas dessas pessoas, mas olha a riqueza que a gente está começando a colocar e olha a importância de ter resiliência. Isso não pode estar exposto a choques, né? Isso passa a ser aqueles sistemas críticos da sociedade, né, essa questão dos dados. Tanto na parte organizacional, e nessa eu acho que a gente tem toda uma preocupação já, né, redundância, segurança, integridade, acabamos de aprovar a política de segurança de informação dentro da URGS, né, tem todo um investimento nessa direção, muitas vezes mais pelas corporações, mas que já começa a acontecer. E tem a questão dos dados pessoais, né, a gente começou com os e-mails, smartphones, redes sociais, galeria de fotos, as carteiras digitais, o teu eCPF, o teu registros médicos digitais, daqui a pouco toda a tua vida tu vai ser apagado pura e simplesmente do grid se isso aí desaparecer. Então a gente começa a se tornar cada vez mais vulnerável a um choque nessa questão digital, ou seja, não é só a realidade física que passa a nos importar dos desastres, mas se eu tiver um desastre virtual, isso pode ter repercussões muito sérias para a gente, né? A gente começou com os antivírus, hoje eles já não funcionam mais, a própria Norton declarou recentemente que, né, não mais do que 50% dos vírus eles conseguem atuar, então que a lógica tem que ser outra, é minimizar os danos e não mais prevenir os ataques. A questão toda, né, de deixar as coisas caírem, a gente começou a ter que melhorar o hardware, né, tornar resistente à água, etc., para mim não perder uma série de dados simplesmente por eu ter deixado cair meu smartphone dentro da privada ou qualquer coisa do estilo. Então, tem diferentes áreas que a gente tem tentado. O que pareceu de mais promissor talvez tenha sido a nuvem, né? Ou seja, por quê? Porque em vez de eu ter fisicamente esse dado só comigo, ele está em algum lugar lá, só que a gente começa a discutir, bom, e se a própria nuvem falhar, né? Como é que eu garanto acesso a esses dados, como é que eu garanto permanência desses dados, como é que eu garanto custo a esses dados? Daqui a pouco alguém que está administrando diz, não, para aí, agora eu vou te cobrar para tu acessar todos aqueles dados lá que são teus mesmos, né? Então tem uma série de desafios aí
que se colocam, alguns deles estão dentro, né, desse marco da internet, outros deles estão sendo discutidos em nível internacional, e até quem é que bisbilhota meus dados no momento que eles ficam aí acessíveis a todos, né? Então, toda a questão da resiliência dos dados e a resiliência dos sistemas que dependem de software. Então, são cada vez mais comuns, né? Então, eu tenho uma série de coisas. Sistemas de compras e de entregas, transporte, GPS, comunicação, sistemas de comando de avião, todos esses sistemas físicos estão dependendo da resiliência dos sistemas de dados que estão por trás deles. Então, a questão da resiliência ela é fundamental dentro dessa lógica toda de sistemas digitais, né? Ou seja, a gente discute ela talvez mais para o sistema físico, mas ela também é fundamental para os sistemas digitais, né? Pode passar? E se a gente voltar, então, para a questão das cidades, né, que em 2050 se estima que 80% da população mundial será urbana, a gente vai ver que os sistemas físicos, né, de mobilidade urbana, de comunicação, de logística de distribuição, de energia, vão ser a maneira como a gente vai sobreviver. É uma questão de sobrevivência das grandes cidades, é ter isso de forma inteligente, distribuída, baseada num sistema digital robusto e resiliente, né? Já se começa a falar de cidades inteligentes, e cada vez que a gente fala de cidades inteligentes, a gente vê lá uma cidade digital, né, uma comunidade digital, um ensino digital. Pode passar para a próxima? Como é que eu uso todos os meus dados para tornar isso inteligência? Ou seja, a gente vê o conceito de inteligência das cidades intrinsecamente ligado com um processamento desses dados de uma maneira como a gente nunca conseguiu fazer até agora. Ou seja, a gente prevê que as nossas cidades vão ser cada vez mais, vão ter uma alma digital, né, entre si. E aí, dentro disso, eu tenho que saudar aqui Porto Alegre pelo Datapo, aí, né, que é uma das primeiras, a primeira no Brasil e uma das primeiras no mundo a colocar todos os seus dados de tal maneira que a população possa se apropriar deles e fazer cada vez mais aplicativos, né, cada vez mais utilizar esses dados em prol do bem-estar de todos nós. Então, pode passar? Essa aqui também me chamou a atenção, né? Ou seja, a internet das coisas, a internet das pessoas, a internet dos serviços, a internet dos dados. Quando a gente vai ainda para visões mais ousadas dessas cidades do futuro, dessas cidades inteligentes, dessas cidades que vão gerar qualidade de vida, a gente vê que elas estão intrinsecamente ligadas com uma ideia de que tudo vai estar conectado. Então, assim, se falhar a questão digital, parou. Não tem o que fazer. Ninguém mais se fala com ninguém, eu não consigo abrir minha geladeira, talvez, eu não consigo acionar meu carro, eu não consigo sair de casa, talvez minha iluminação não funcione. A gente vai voltar quase que ao tempo das cavernas, né? Pode passar? Então, aí a gente vê esse perigo, que é essa dependência tecnológica, né? Ou seja, se tiver uma falha de sistema, né, cai as redes de semáforo, eu não posso mais me comunicar, minha segurança digital fica liberada, meus dados, eu não consigo acessar meu dinheiro, por causa que ele é hoje quase todo digital, não existe mais dinheiro físico, nem padrão ouro, eu não consigo logística, ou seja, vocês imaginam, né, eu já sei, os dias que falham um e-mail lá na universidade, eu não consigo trabalhar praticamente hoje em dia, né? Então, no momento que a gente consegue verificar essa dependência digital, a gente tem que trazer junto o conceito de resiliência. A gente não pode mais admitir a possibilidade de falhas dentro dos nossos sistemas, né? Pode passar? E já começam aí a surgir algumas coisas, né? Então, sobre o próprio campo aí da arquitetura de sistemas, começam a surgir, e eu não vou me deter muito nisso, mas começam a aparecer, né? Como é que é um software resiliente, né? A habilidade de um sistema de estar totalmente ou parcialmente operacional, quando requerido, e efetivamente ser capaz de lidar com falhas que poderiam afetar a disponibilidade do sistema. Então, a gente começa a projetar sistemas para ter um nível de redundância cada vez mais importante. Eu acho que isso passa a ser uma questão crítica dentro de toda a lógica aí do software livre, né? Eu acho que, e do software comercial, obviamente, também, né? Então, aí tem táticas, como é que eu vou selecionar hardware que seja menos sujeito a falha, guardar registro de transações, projetar para falha, permitir replicação. Tá? Pode passar? E a questão dos data centers, né? Os corações de tudo, os corações da nuvem. Como é que eu construo resiliência dentro desses data centers? Será que é uma questão física, se é uma questão lógica, é uma questão de proteção eletromagnética desses dados, né? É uma questão de efetivamente ter
os repositórios e os grandes repositórios dos repositórios, ou seja, qual é o nível que a gente vai ter que chegar para ter um nível de segurança aceitável nessa questão digital. Eu acho que essa vai ser um desafio bastante grande que nós vamos ver nos próximos anos. Pode passar. E desafios para Porto Alegre, ou para os nossos desenvolvedores, eu me atrevi a colocar assim, a gente poderia pensar em como é que eu posso criar sistemas que promovem a resiliência das cidades e de Porto Alegre em particular. Como é que esses sistemas vão me ajudar a conectar as comunidades, como é que esses sistemas vão me ajudar a ter mais qualidade de vida, como é que eu posso ter uma série de ferramentas digitais que me promovam a resiliência, que me permitam avisar mais cedo as pessoas quando vai inundar, que me permitam monitorar níveis de chuva, que me permitam verificar qual é que é a diversidade dos meus negócios dentro da cidade. Tudo isso, certamente, sistemas inteligentes poderiam nos ajudar a monitorar, prever e lidar com crises, antecipar, inclusive, crises. E segundo, como assegurar a resiliência desses próprios sistemas, porque a cidade vai cada vez mais depender deles para poder operar. E aí fica ali um desafio, será que a resiliência vai ser o sistema de operação para o sistema do século XXI? Vai ser a essência de tudo que nós vamos criar? Vamos passar. Certamente vale a pena, porque a gente tem uma série de razões para acreditar que quanto mais resiliente nós somos como pessoas, mais resiliente vai ser o planeta, e melhor e mais sustentáveis vão ser nossas comunidades. Ali, só para finalizar, tem duas imagens da capacidade que a natureza tem de sempre sobreviver. Talvez é o que a gente quer emular de alguma maneira. Nas condições mais difíceis, a gente consegue ver a flor lá no meio do deserto. E aqui numa casa de New Orleans, ali, que acabou sendo simbólica para a questão da resiliência, foi a única casa que sobreviveu ali naquela região. Mostrando que o que a gente tem que fazer é tentar evitar ao máximo as falhas, mas também estar preparado para lidar com elas e recuperar o mais cedo possível essas sociedades e os nossos sistemas, para que a gente possa voltar a uma vida normal. Acho que era mais ou menos isso, mas para dar uma provocação inicial, aí a gente pode talvez discutir em torno disso. Bem, primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui de novo no Fórum de Software Livre. Estou aqui com alguns dos seus principais promotores. É importante essa cidade continuar sediando esse fórum já pelo 15º ano. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui ao lado do professor Luiz Carlos Pinto, nosso querido diretor da Faculdade de Engenharia da URGS. Somos parceiros de várias jornadas ultimamente, entre elas o Movimento de Cidades, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo, o CIT, que é um movimento novo que está surgindo em Porto Alegre, tentando mudar a agenda da cidade, colocar a cidade num patamar de inovação, de empreendedorismo, de utilização das novas tecnologias para melhorar a vida dos cidadãos de uma maneira mais efetiva, e estamos muito associados nesse esforço. Eu quero agradecer em particular a Clarice pela permanente presença, estímulo, força, energia de fazer as coisas avançarem, apesar das dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, tão ainda marcado por uma agenda velha, uma agenda do século XX, quando o mundo já está clamando por um novo século XXI mais sustentável, mais justo. Eu gostei muito da apresentação do professor Luiz Carlos, porque ela é muito didática, muito pedagógica, coloca as questões no ponto onde precisam ser colocadas. Eu vou talvez fazer algumas observações mais de conteúdo político, porque, a bem da verdade, o balanço que se faz dos últimos 25 anos, depois do relatório Brundtland, foi o relatório que introduziu a questão do desenvolvimento sustentável na agenda mundial. O balanço que se faz é um balanço decepcionante. A verdade é que resiliência, sustentabilidade tem sido muito mais um discurso retórico do que uma efetiva prática de transformação do atual modelo econômico, político, de consumo vigente hoje no mundo, e que claramente, não tem mais nenhuma dúvida, ele coloca padrões insustentáveis para a humanidade.
Se nós continuarmos produzindo e consumindo do jeito que nós fazemos, com o padrão distributivo que nós temos, nós não vamos para um bom caminho. Isso não há mais nenhuma dúvida a respeito. No entanto, a verdade é que todos os esforços que têm sido feitos por organizações mundiais, por governos, pela sociedade, pelos meios de comunicação, no sentido de nós mudarmos esse padrão de desenvolvimento, têm sido muito pouco efetivos em termos de resultados. O que está em jogo, portanto? Está em jogo, na verdade, uma profunda resistência dos atuais donos do poder econômico e político em abrirem mão dos seus privilégios, em abrirem mão da sua posição de mando, de comando, de definição de rumos para a humanidade, não abrindo espaço efetivo para que o cidadão comum, que trabalha, constrói sua família, vive na sua comunidade, paga seus impostos, faz as coisas certas, seja levado realmente em conta no seu clamor por um mundo um pouco mais pacífico, mais justo, mais sustentável. Essa, então, me parece que é uma questão de fundo que, a cada dia, ela vem mais à tona. Esses dias eu li um trabalho de um economista belga, em que ele faz uma análise das políticas de desenvolvimento sustentável dos países do norte da Europa. Ou seja, estou falando dos países líderes em desenvolvimento humano, onde a qualidade de vida é mais elevada, etc, etc, etc. E ele dizia, com todas as letras, fazendo um balanço de 5 experiências de políticas públicas de desenvolvimento sustentável nesses países, que no essencial elas são cosméticas. Que no essencial elas são feitas para atender um clamor da sociedade para fins basicamente eleitorais, do que efetivamente para que as coisas mudem na realidade. E se você espreme e tenta ver quais são as mudanças efetivas que têm sido provocadas, elas são extremamente limitadas e tímidas. A partir dessa constatação, e nós temos que assumi-la, porque do contrário nós também podemos cair na tendência de ficar só na retórica, só na cosmética, só em bons documentos, em boas discussões, etc, etc. Eu me pergunto, qual é o caminho para nós construirmos e darmos passos efetivos fora da cosmética, fora da retórica, tentando realmente construir um caminho de verdadeira transformação? E por mais que eu me esforce, pense, quebre a minha cabeça, eu não vejo outro caminho senão o caminho da radicalidade democrática. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, finalmente, para nós avançarmos para um mundo mais sustentável, portanto, um mundo mais resiliente, um mundo que seja capaz de produzir um resultado mais harmônico, de mais equilíbrio e, portanto, de mais adaptabilidade às transformações, aos desafios da mudança, inclusive tentando minimizar a questão dos desastres. Nós precisamos evoluir para o empoderamento dos cidadãos e das suas comunidades. É preciso que o cidadão comum, aquele que vive no seu cotidiano, tentando fazer as coisas certas, que olha ao seu redor e vê um mundo que o escandaliza pelas denúncias de corrupção, pelas extremas desigualdades, pela falta de razoabilidade
nas relações entre as pessoas, pelo crescente nível da violência. É preciso que esse cidadão comum comece a resgatar a força e o poder que lhe foi tirado. Porque a democracia ocidental dos últimos, pelo menos 2 séculos, ela retirou o poder do cidadão. E ela transferiu esse poder para os seus representantes políticos. E nós construímos uma democracia que, em nome da votação periódica, transfere praticamente de forma integral o poder que é do cidadão aos seus representantes políticos. Seja eles no parlamento, seja eles no poder executivo. Este é o modelo vigente não só no Brasil, esse é o modelo vigente em toda a democracia ocidental. Que nós queremos, inclusive, exportá-la para o Oriente, como se fosse o grande modelo salvador. Ao contrário, este modelo está se revelando um modelo que se esgotou. Por quê? Porque os seus representantes não mais representam o interesse do cidadão. Porque na transferência desse poder para os seus representantes, começou a acontecer o aprisionamento deste poder pelos grandes grupos econômicos que controlam o modelo econômico e político vigente. De tal maneira que a democracia, que era para ser uma democracia que se exerce para representar efetivamente o interesse do cidadão comum, porque ela é baseada num cidadão, um voto, ela se transmutou num sistema no qual, efetivamente, o que acontece é a preservação do privilégio, da desigualdade, da forma de fazer as coisas que mantém tudo como está, sem as necessárias transformações. A partir desse diagnóstico, e talvez não tenha sido nem com base necessariamente nele, mas eu, cavando um pouco mais fundo, vejo nisso o fundamento, nós desenvolvemos um projeto para avançar no sentido de uma cidade resiliente, numa cidade capaz de enfrentar as suas adversidades, um projeto baseado na construção de redes cidadãs de resiliência nas comunidades. Redes cidadãs de resiliência em que pessoas comuns, líderes comunitários, dos diferentes segmentos da comunidade, comecem a conversar entre eles, sejam estimulados a pouco assumirem o comando do destino da sua própria comunidade, sem ficar esperando pelos políticos, sem ficar esperando pelos que vêm de cima lhes dar ordens, sem ficar esperando por salvadores da pátria, mas, ao contrário, começando a recolocar dentro deles mesmos e nas suas redes de colaboração o poder de decisão e de continuidade do processo de desenvolvimento da comunidade local. Ou seja, nós começarmos a partir das comunidades, resgatar esse poder cidadão, trazer novamente, pouco a pouco, esse poder para dentro das próprias comunidades, para que elas, com sua inteligência, com a articulação, com o conhecimento que as próprias universidades podem contribuir na medida que participam dessas redes, com o desenvolvimento das suas consciências, com o fortalecimento da sua confiança e da sua cooperação, elas possam começar a definir como vão tornar a sua comunidade mais resiliente, mais sustentável e, portanto, uma comunidade com mais qualidade de vida e com mais bem-estar social. Porque, finalmente, é disso que se trata.
toda a visão de resiliência, e o professor Luiz Carlos aqui reforça bem isso, ela não é apenas uma questão de combater os desastres e as suas consequências. Não. A questão da resiliência é essencialmente construir um organismo mais equilibrado, mais harmônico, que, portanto, tenha mais capacidade de se ajustar às adversidades, que tenha mais oportunidades de desenvolvimento e de crescimento para todos os segmentos, que não haja essas extremas desigualdades, que todos possam ter as condições mínimas de existência, de dignidade, que haja relações de confiança e de cooperação, e não relações de conflito e corrupção. Enfim, nós estamos tratando aqui de começar a avançar para uma mudança efetiva no modelo de sociedade. Porque o atual modelo, não há nenhuma dúvida mais, ele nos leva a um caminho de insustentabilidade. Nós também, nessa proposta que foi coordenada pela Clarice, está aqui o Hélio e o Márcio da Defesa Civil, está aqui o Madá do CIUPOA, está aqui o Luiz Carlos e o Patrick da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não está aqui o professor Massato e a sua equipe, está aqui a governança. Esse projeto também, ele concebeu que essas comunidades, na medida que vão assumindo mais protagonismo no desenvolvimento da sua própria comunidade, no enfrentamento das suas deficiências, das suas limitações, da sua falta de infraestrutura, do problema das famílias que vivem em áreas de alto risco, etc., elas impactem também no orçamento participativo, de tal maneira que as decisões do orçamento participativo nas comunidades tenham a marca da resiliência. Que nós tenhamos também um orçamento participativo resiliente, ou seja, que compreenda que a questão de investimentos em áreas críticas da comunidade, que possam fazê-la se tornar uma comunidade mais sustentável, mais equilibrada, mais protegida em todos os seus aspectos, façam parte da consciência e das decisões que as comunidades realizam. Nós também concebemos a importância de uma conexão deste movimento com o movimento City, com o movimento de inovação da cidade, porque nós estamos preocupados o quanto a nossa cidade é exageradamente dependente de uma única grande indústria, que é a construção civil e a especulação imobiliária. Nós temos uma economia extremamente atrasada. Se a indústria da construção civil nessa cidade entra em crise, boa parte da cidade entra em crise porque esta é a grande indústria da cidade. E é uma indústria, vamos combinar, do século passado, do século anterior. Onde é que está a indústria da inovação? Onde é que está a oportunidade para a juventude talentosa? Onde é que estão as startups? Onde é que estão as novas empresas inovadoras dando respostas novas para os problemas antigos da cidade? Quais são os estímulos para isso? Quais são as políticas públicas para isso? Muito poucas. E os grandes polos de inovação que se encontram na universidade, na URGS, no Tecnopuc, no Tecnocinos, desculpe, mas estão ainda bastante enclausurados. Eles pouco circulam e pouco se integram, e ainda, não que não queiram, mas porque há uma barreira. A cidade é essencialmente conservadora. E é conservadora por quê? Porque o interesse econômico de quem comanda a cidade está voltado para outros interesses. Não está voltado para a indústria da inovação, das novas tecnologias. Está ainda voltado basicamente para os velhos serviços e para a velha construção civil. Então, aí temos um problema. E por isso a nossa aliança com o City, porque nós queremos estimular uma nova agenda para a cidade, que abra oportunidades novas para as pessoas talentosas, para essa juventude inquieta, que está querendo buscar outros caminhos e provavelmente esteja vendo esses caminhos ainda muito bloqueados e acabe saindo daqui
Quantos jovens estão saindo daqui, quanta gente está sonhando sair daqui, porque não está vendo aqui as oportunidades para o seu próprio desenvolvimento. Então, aí temos também um grande desafio, que é mudar a agenda econômica da cidade e colocar realmente Porto Alegre, mais do que na retórica, na vida real, dentro de um movimento de inovação e de criação de novas alternativas. Eu tenho aqui vários parceiros deste movimento que estão aqui me ouvindo, certamente loucos para falar e dizer coisas, inclusive, muito mais precisas do que eu estou dizendo. Então, eu deixo por aqui, mas gostaria de integrar esse belo desafio que o Luiz Carlos está nos propondo. Eu hoje sou secretário de governança da prefeitura, mas cada vez mais me sinto um cidadão comum, um cidadão da sociedade, que está inquieto, que está insatisfeito, que não está satisfeito com a maneira como o poder público se movimenta, com as suas enormes limitações, e que está fazendo um chamado, quase que um grito, para que vocês, jovens, mulheres, homens da sociedade, assumam com mais força o seu protagonismo, resgatem esse poder que lhes foi extirpado, que lhes foi tirado, para que a gente retome as possibilidades de construir uma sociedade efetivamente melhor. Muito obrigada, secretário, professor Luiz. Eu convidei o Sadi, nosso embaixador aqui na associação e no FISLE, e eu queria, não sei se ele não pegou toda a fala, mas eu queria que ele fizesse um link dessa fala toda sobre resiliência. O professor falou bastante da questão da necessidade de softwares resilientes, né? O secretário traz a questão da necessidade de resiliência das pessoas, das comunidades. E o nosso tema desse ano do FISLE, ele está diretamente relacionado com a resiliência. A gente está falando todo o tempo em como ter, né, uma navegação, uma relação com os softwares, com a informação, que seja segura e que não possa, de uma hora para outra, ser perdida, e que, portanto, ela possa ser resiliente também. Então, vou pedir para o Sadi dar uma contribuição aqui, relacionando, então, né, essa nossa fala de resiliência, que não sei se chegou a ser falado, nós estamos dentro de um programa de resiliência para Porto Alegre. Né? A nossa cidade está, nesse momento, com a possibilidade de ser transformada através de um programa de construção de resiliência, numa parceria com a Fundação Rockefeller. Né, desde dezembro, que Porto Alegre foi uma das 33 cidades contempladas em todo o mundo para ser ajudada aí pela Fundação a se tornar resiliente. Então, queria pedir para o Sadi para ele fazer o link entre o tema do nosso evento e essa fala de resiliência. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu, na realidade, não consegui acompanhar toda a apresentação do Luiz Carlos, mas... em particular aqui, uma boa tarde ao secretário Busato. Eu gostaria de fazer algumas considerações, sim, porque esse objetivo é um objetivo extremamente fundamental e revolucionário. E nós precisamos construir um outro mundo para todos, né? E se esse outro mundo é possível a partir de novas práticas, de inovação, a partir de acesso à informação, a partir de uma plataforma diferente, inclusive. Então, eu penso que falar de resiliência é falar muito de substância, é falar muito de natureza intrínseca, natureza própria, a forma. Quando eu digo substância, eu digo o conjunto dos elementos que formam alguma coisa. E quando nós pensamos resiliência do ponto de vista de uma cidade, não é isto ou aquilo, mas um conjunto de coisas que vai construir uma cidade a partir de um novo referencial, de um novo conjunto de práticas que permita dar vazão a essas novas ideias e a partir desse referencial. Uma delas, sem sombra de dúvida, eu pelo menos estou convencido disso há 15 anos, é o conceito e o uso do conhecimento livre que sustenta, que está por trás, por baixo, por todos os lados da ideia de softwares livres e hardwares livres. Vocês têm aqui fora, aqui dentro, nas salas, durante 4 dias,
a possibilidade de experimentar, de conhecer, de aprender uma porção de coisas a respeito disso. Isso tem muito a ver também com a possibilidade de construção de uma outra cidade, porque com base em serviços, é possível que a gente repense o nosso modus operandi, a forma como a gente está vivendo, e especialmente isso que Busato coloca, me parece poder ser discutido e poder ser alterado a partir de uma nova construção. Os serviços de mais alto valor agregado são os serviços que envolvem inteligência. E os serviços que envolvem inteligência, sem exceção, dependem de um suporte de hardware e software inequivocamente hoje. Todos aqui têm, ou praticamente todos aqui, têm um celular na mão, que não é mais um celular tão somente, é uma máquina computacional com uma capacidade muito grande, muito maior do que só o uso do Facebook, exatamente. Então, serve para fazer muito mais coisa do que a maioria das pessoas faz habitualmente, certo? E me desculpem, mas é que está tocando um celular aqui que eu não consegui desligar. Deixa eu só botar aqui. Pronto. Então, nessa perspectiva de que os serviços de alto valor agregado dependem de software e hardware, é que se insere a proposta do software e do hardware livre. Recentemente, Busato, eu participei, recentemente, a questão de um ano atrás, eu participei de algumas reuniões, inclusive tinham a presença forte do Inovapoa, algumas reuniões que discutiam na Câmara de Vereadores, eu não recordo o resultado depois final disso, mas discutiam as REPOTs, ou seja, as regiões de potencial tecnológico de Porto Alegre. E essa é uma discussão bastante antiga, na realidade, ela remonta a 2003, 2004, quando se construiu a ideia de regiões de potencial tecnológico, e elas não ficaram por muito tempo no papel, na concepção, e mais recentemente foram resgatadas e retomadas. Mas, ao ouvir, e eu acompanhei aquela discussão lá atrás, em 2003, 2004, ao ouvir essa discussão mais recentemente, a primeira coisa que me incomodava era por que é que nós estávamos pensando regiões de potencial tecnológico, e isso inclusive gerava uma grande disputa, um grande conflito, porque as lideranças das regiões começavam a se movimentar, tentando de alguma forma puxar para o seu assado, para a sua região, algum tipo de recurso, algum tipo de iniciativa, algum tipo de estabelecimento. E eu me perguntava, mas por que estamos fazendo isso? Por quê? Se nós sabemos que serviços com base em tecnologia podem ser a redenção da lavoura, e se nós sabemos que hoje, para que a gente possa ter serviços dessa natureza, qualquer lugar é possível, desde que tu tenha alguns elementos fundamentais, que são, basicamente, uma infraestrutura de banda larga e um conjunto de técnicos qualificados para tal, ou seja, de gente com capacidade instrucional para isso. Logo, qualquer lugar que tenha essas duas coisas pode ser uma região de potencial tecnológico. Então, a pergunta que eu me fazia é por que nós não cometíamos a ousadia de tornar Porto Alegre inteira uma região de potencial tecnológico e passasse a dizer o seguinte, que qualquer indústria, qualquer empresa que pretendesse trazer valor agregado, trabalhar com tecnologia da informação, por exemplo, ou ciência e tecnologia da informação, dentro do espaço da cidade de Porto Alegre, seria bem-vinda, fosse onde fosse. Isso faria, ou permitiria fazer, uma pequena, grande revolução ao longo de 10, 20 ou 30 anos.
Eu repito, não sei como é que terminou a discussão, eu acho que sempre é tempo da gente também rever e rediscutir essas coisas. Então, precisamos resgatar esse debate lá na Câmara e, se for o caso, atualizar esse debate com base nesse tipo de premissa. Uma outra questão que eu considero, por exemplo, extremamente interessante, que casa muito com essa, seria, hoje, inequívoco o absurdo da mobilidade humana. Então, as pessoas, antigamente, alguns anos atrás, fluíam ao centro da cidade, porque trabalhavam aqui, no início do dia, e ao final do dia iam para fora. Hoje não existe mais isso. Hoje, no início do dia, as pessoas vêm em filas para dentro da cidade e em outras em filas saem da cidade, porque há uma dispersão hoje das possibilidades de trabalho e quem está aqui tem que trabalhar lá, quem está lá tem que trabalhar aqui. Há um sobrecruzamento permanente durante todas as horas do dia, além, evidentemente, de ter aumentado o número de carros e de termos tido uma série de outras situações que impactam sobre o modelo de mobilidade. A minha pergunta também em relação a isso sempre foi, a municipalidade tem uma ferramenta de extrema potência para colocar em pauta, em discussão, esse assunto, que são duas ferramentas, que é o IPTU e o ISSQN. Por que são duas ferramentas importantes? Porque todo mundo almeja, procura redução de impostos. Todo mundo evita pagar mais. E não há uma política que hoje estimule as pessoas, e especialmente as instituições, a orbitar em torno de si aqueles que trabalham ali. E poderia haver uma política que dissesse, olha, a empresa que favorece, que estimula, que ajuda a pagar a locação, enfim, do funcionário para que ele fique a 2, 3, 4 quadras do seu entorno, ela pode ser beneficiada com algum tipo de isenção ou redução de alíquota e tal. Eu quero dizer que esse tipo de política, com as ferramentas históricas que o município tem, podem ser inovadoras e podem, agregadas a uma outra política que pense a cidade com uma outra lógica, com um foco em um investimento em um outro tipo de serviços de alto valor agregado, poderia em 10, 20 ou 30 anos significar uma pequena, grande revolução e, mais do que isso, uma sinalização daquilo que é possível para um mundo que a gente deseja possível. Então, queria dizer que, na base disso tudo, evidentemente, eu considero sempre softwares livres e hardwares livres como ferramentas indispensáveis para a construção e colocação em prática dessas ideias. E com elas fica aqui uma provocação, aqui, uma sugestão de uma pequena amostra do quanto nós podemos articular essas questões para fazer a revolução. Obrigado. Eu acho que a gente está com o tempo estourado, é isso? Pois é, que pena, não tenho... Eu queria aproveitar e ajudar aqui a organização do evento, né, e dizer que o stand da Associação Software Livre está à disposição, caso queiram deslocar para lá e continuar conversando mais um pouquinho, né, vocês fiquem à vontade, estão convidados. Eu vou pedir desculpas apenas porque eu vou ter que encaminhar uma série de outras questões, mas mais uma vez agradeço muito a presença aqui do Luiz Carlos e do Busato, secretário Busato, que vieram... Ótimo, e fiquem à vontade, aproveitem, temos mais algumas horas.